gostaria de comunicar aos eminentes colegas, agora formal e oficialmente, que eu convidei para vir às dependências do Tribunal Superior Eleitoral os integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional sobre voto impresso na próxima segunda-feira, às 15 horas, para participarem de uma apresentação sobre os diferentes mecanismos de auditoria, conhecerem as dependências, conhecerem os computadores e a sala cofre, tudo dentro da mais absoluta transparência com a qual nós trabalhamos. Como é público e todos os colegas sabem, o Tribunal Superior Eleitoral tem procurado demonstrar nesse debate que está sendo feito no lugar certo. Numa democracia, nenhum tema é tabu e, portanto, o Congresso Nacional é o lugar certo para esse debate. Nós temos procurado demonstrar que o sistema eletrônico eleitoral brasileiro, ele é seguro, transparente e auditável. E eu estive no Congresso com muita honra na última quarta-feira, a convite da deputada, originariamente da deputada Bia Kicis, que foi a responsável pela apresentação do projeto, e depois a convite do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que fez uma sessão especial em plenário para debater essa questão, e lá procurei demonstrar que, como todos nós bem sabemos, que o sistema é seguro, que ele existe desde 1996 e que nunca se documentou nenhum tipo de fraude, que as nossas urnas eletrônicas jamais entram em rede, elas não são conectadas à internet, portanto, elas não são passíveis de acesso remoto ou hackeamento. Em segundo lugar, o sistema é totalmente transparente e que os partidos políticos são convidados a participar de todo o processo eleitoral, desde o primeiro momento em que temos o teste público de segurança, em que se tenta vulnerar as 30 barreiras das urnas, e depois o passo seguinte, quando se abre o programa, inclusive o código-fonte, para que os partidos mandem os seus técnicos para verificar cada passo, e uma vez todos satisfeitos com o programa, podem fazer a assinatura digital junto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Procurador-Geral da República e do presidente da OAB, que sempre assinam, e os partidos são igualmente convidados para a assinatura digital, e em seguida é feita a lacração, que é a blindagem desses programas, e, portanto, ele não tem mais como ser adulterado. O sistema é totalmente transparente e auditável. Nós temos pelo menos 10 etapas de auditoria dos programas, que eu não vou aqui detalhar, mas que incluem o teste público de segurança, a abertura do código-fonte a todos os partidos, a assinatura digital dos sistemas, a lacração, que é esse momento de blindagem, a inseminação do programa nas urnas, em que se pode verificar que aquele programa que está sendo inseminado é o mesmo que foi assinado digitalmente e devidamente lacrado. Temos a zerésima, que é o momento em que a urna eletrônica imprime a demonstração na abertura do horário eleitoral de que não há nenhum voto inserido. Ao final da votação, às 17 horas, a própria urna imprime o boletim da urna com o resultado daquela eleição. E, como todos sabem, nós temos um teste de integridade, também conhecido como votação paralela, em que cerca de 100 urnas são aleatoriamente escolhidas, são sorteadas e levadas a uma auditoria independente para deixar documentado que a urna reflete exatamente a vontade que foi manifestada pelo eleitor. Temos o registro digital do voto, que é um arquivo que fica na urna eletrônica, que é a versão digital da velha urna de lona, em que você tem todos os votos. E, por fim,
é sempre possível conferir o boletim de urna, que é impresso ao final da eleição e distribuído aos partidos, com os resultados que são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu disse no Congresso Nacional que, evidentemente, se passar o voto impresso, o nosso papel será, em boa-fé, procurar cumprir a decisão legislativa, mas procurei apontar aos eminentes parlamentares, e muitos acorreram a essa audiência pública, os problemas que nós vislumbrávamos, a começar pelo custo de 2 bilhões de reais para a implantação de impressoras acopladas às nossas cerca de 500 mil urnas. Esse é um cálculo oficial feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Destaquei as dificuldades administrativas de se realizar uma licitação nessa escala, com muitos participantes, e depois a necessidade de especificação do projeto e da própria produção. Procurei destacar, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu, o perigo na quebra do sigilo do voto, porque a ideia é que, após o eleitor votar, ele verá na tela toda a composição do seu voto e ele será impresso, de modo que, num pedido de recontagem, é possível ver toda a composição do voto do eleitor e, portanto, um risco de que, no caso de compra de votos, quem comprou pode verificar se o voto realmente foi entregue, e até com a possibilidade de combinar, por exemplo, de anular o voto para deputado estadual, para que na recontagem ele possa realmente verificar se o combinado no voto comprado foi cumprido. Eu demonstrei aos eminentes parlamentares que o relatório feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Senado Federal em 2003 demonstrou que a experiência do voto impresso por amostragem, 6%, foi muito negativa. Um relatório conduzido pelo ex-ministro Nelson Jobim e o então presidente do Senado, documentando que houve aumento de filas, aumento dos votos em branco, aumento dos votos nulos. Muitas impressoras quebraram e houve a necessidade de reavivar o voto cantado para concluir a votação. Destaquei o risco de fraude, porque o que o nosso sistema eleitoral eletrônico fez de muito importante foi acabar com a manipulação humana na votação. Só há intervenção humana em um momento no nosso voto eletrônico, que é na elaboração do programa. Esse que é feito sob a fiscalização da Procuradoria-Geral da República, da OAB, da Polícia Federal e de todos os partidos. A partir daí, não há mais contato humano. Ao passo que, se nós adotarmos a impressão do voto, nós vamos imprimir, e essa estimativa, cerca de 140 ou 150 milhões de votos nas próximas eleições. Esses votos precisam ser transportados, armazenados, vigiados e, no caso de pedido de recontagem, contados manualmente. E sempre foi aí que repousaram as fraudes da experiência brasileira, sem mencionar a preocupação no transporte desses votos num país em que se rouba carga e que vamos ter que proteger esses votos da milícia no Rio, do PCC, em São Paulo, do Comando do Norte, não sei aonde. Portanto, nós vamos criar um problema que nós consideramos relevante, sem mencionar o risco de judicialização, porque a contagem manual, há uma imensa possibilidade de, em muitos casos, dar divergência com o voto eletrônico, e aí vai haver judicialização, vai haver pedidos de nulidade. E se nas últimas eleições nós tivemos mais de 400 mil candidatos, se 10% pedirem recontagem, nós estamos falando de 40 mil recontagens. Ou se um candidato a presidente da República pedir recontagem, nós estamos falando da recontagem manual de 115 milhões de votos, com todas as consequências que a demora nesses processos eleitorais traz de especulação e de desconfianças.
E sempre lembrando, quem vai determinar a impressão do voto é a urna eletrônica e, portanto, se há suspeita de fraude no voto eletrônico, essa suspeita se transfere, evidentemente, também para o voto impresso. O argumento de que nenhum país adota o nosso sistema eletrônico não é verdadeiro. Muitos países, inclusive diversos estados nos Estados Unidos, adotam o voto puramente eletrônico, mas é verdade que a maioria dos países ainda adota o voto impresso. Sorte a deles que não tiveram as experiências de voto de cabresto, de mapismo, de eleições a bico de pena e de votos formiguinha e todo o histórico de fraudes que nós tivemos com o voto impresso no Brasil. Nós concebemos um mecanismo criativo, original e de grande sucesso para a concretização da democracia brasileira e não há nenhuma razão para nós termos um retrocesso imitando os outros que não tiveram os problemas históricos que nós tivemos. Esses foram, eminentes ministros e caros amigos, os argumentos que eu procurei levar ao debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, para nós não alterarmos esse time que vem ganhando desde 1996, como disse, sem nunca se ter documentado nenhum tipo de fraude. Portanto, temo que o voto impresso possa ser uma solução arriscada para um problema que não existe.